Estamos começando o programa Brasil em Debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. O presidente da Comissão Especial que analisa a Lei Geral da Copa, deputado Renan Filho, do PMDB de Alagoas, divulgou nota de repúdio às declarações do secretário-geral da FIFA, Jerome Valcke, sobre a organização pelo Brasil da Copa do Mundo de 2014. Valcke afirmou que o país precisaria receber um pontapé no traseiro para acelerar os preparativos para a Copa. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, respondeu no dia seguinte que o governo não aceitaria mais o secretário-geral da FIFA como interlocutor. No mesmo dia, Valcke disse que considerava a reação brasileira infantil. Para debater as declarações do secretário-geral da FIFA e as obras para a Copa de 2014, convidamos os deputados Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, e José Guimarães, do PT do Ceará. Deputada Carmen Zanotto, como é que a senhora vê esse episódio e o atraso também nas obras para a Copa, que são o fato principal, né? Bom, efetivamente, essa declaração do secretário-geral da FIFA foi, no mínimo, indelicada com o Brasil, para a gente não dizer outros termos, né? E não repetirmos os termos que ele usou para... Linguagem chula, né? Além de chula, uma linguagem que ele não tem o direito, em hipótese alguma, de se dirigir ao nosso país desta forma. Temos problemas, sim, estamos na comissão trabalhando para efetivamente termos a melhor proposta, o melhor relatório que o nosso relator possa, deputado Vicente Cândido, estar apresentando, e nós, enquanto membros da comissão, estamos brigando pelo respeito à soberania nacional. A FIFA não tem direito em hipótese alguma, porque é uma empresa privada, onde o Brasil está investindo milhares de recursos para a realização da Copa. Podemos estar atrasados, estamos atrasados em alguns pontos. Agora, de forma alguma, uma autoridade pode se reportar a um país com esse tipo de expressão. É uma coisa, assim, extremamente indelicada, desrespeitosa, mas importante. Importante porque vai servir de argumentos para nós da comissão para brigarmos ainda mais pela soberania nacional. A FIFA não pode chegar no Brasil e dizer que quer a Copa assim, 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 como fez na África do Sul, mas o mesmo ela não fez na Alemanha. Então, que tipo de país eles nos consideram? Então, que este termo indelicado, desrespeitoso, chulo, como o senhor exatamente colocou, que sirva para o conjunto de parlamentares reagirem e a gente não permitir, no texto da Lei Geral da Copa, aquilo que nós entendemos que esteja ferindo a nossa soberania nacional. Isso é a linguagem a ser empregada por um dirigente de uma instituição internacional de futebol, não é? Jamais. Convenhamos que é muito vulgar. Exato, ele se dirigiu ao Brasil. Além dos governantes, ele se dirigiu e tratou a população brasileira de uma forma extremamente indelicada. Deputado José Guimarães. O governo brasileiro agiu de pronto. E me parece que essa é a principal novidade, né? Quando o secretário-geral deu a declaração, o governo brasileiro anunciou corte das relações com a FIFA, caso ele continue sendo interlocutor, através do ministro do Esporte, através do porta-voz da Presidência da República. E, portanto, o governo brasileiro, e eu quero falar isso aqui como vice-líder do governo, não se relacionará com a FIFA caso esse secretário-geral continue sendo interlocutor junto aos interesses da FIFA no Brasil. O senhor considera a reação adequada, né? A reação do Brasil adequadíssima. Ele não merece outra reação a não ser essa. O Brasil corta, sim, as relações com a FIFA, caso a FIFA insiste em mantê-lo como interlocutor junto aos interesses da instituição, da entidade aqui no Brasil. Governo correto. Acho até, Carmen, que nós da comissão temos que reagir também a isso, os deputados. O Renan Filho já se manifestou, que é o presidente da comissão. Eu, inclusive, pretendo fazer, no momento da comissão, um pronunciamento. Se necessário, até revermos alguns pontos, porque quando uma entidade vai realizar um mundial como esse, tem acordos que são feitos bilateralmente, e muitas vezes há uma boa vontade do governo, atende aqui. Eu acho que nós temos que bater, né, naquele lugar, para que ele é que merece levar uma trolhada no traseiro, porque ele desrespeitou a soberania do Brasil, o nosso povo, um país do esporte como o nosso, que nós somos exemplos para o mundo, não pode. E também não pode, até porque o que nós já fizemos com a Lei Geral da Copa, o Brasil
está muito diferente a relação. O que está incomodando a FIFA? Porque eles não impuseram ao Brasil o que foi feito na África do Sul. Agora, nós temos que admitir que o ritmo das obras isso é uma outra, está atrasado. Isso é uma outra questão. Isso é uma outra questão. Você sabe que nós aprovamos aqui na Câmara o RDC, e aliás eu fui relator. Hoje o próprio Tribunal de Contas da União reconhece que esse regime diferenciado para determinadas obras dá celeridade, dá transparência, e hoje já é uma realidade. Em alguns estados as obras estão avançadas e em outras atrasadas. Mas o Brasil, nós temos ainda mais de 2 anos, não vai correr risco, 2 anos para concluir as obras de mobilidade urbana, as obras dos estádios, né? O governo está investindo pesado nisso. E eu digo que não há risco de que os chamados elefantes brancos da África do Sul possam acontecer também no Brasil. O Brasil é um país de futebol. Qualquer estádio hoje reformado, o meu estádio, o Castelão em Fortaleza, é uma das obras mais avançadas lá, né? Que é uma belíssima obra e todo o entorno. 60 mil, né? 60.500 espectadores, é a obra mais avançada. Aquilo ali vai ser um celeiro do ponto de vista do esporte, porque estão previstos agregar novos modalidades. Então é um complexo que está se construindo em Fortaleza, como nos demais estádios. Para mim não há risco. Inclusive tem centro olímpico, né? Centro olímpico, tudo, hospedagem, tudo ali. Até porque o Brasil é o país do esporte nas diversas modalidades. Eu não me preocupo tanto. O governo está agindo para que as obras realmente se realizem. O que nós temos que fazer na comissão, a deputada Carmen sabe, é a gente dar uma parafusada, vamos dizer assim, como a gente usa lá no meu estado do Ceará, para que o relatório seja o mais consistente na defesa do Brasil. Não dá. Inclusive, temas polêmicos que, como nós temos 3 temas polêmicos hoje, eu acho que a gente não pode abrir mão. Eu estou, inclusive, fazendo essa ponderação para que a gente não vacile nesse momento que é crucial para a Câmara. A Câmara precisa se respeitar também. Ele esteve aqui na Câmara, na nossa comissão, e discutiu conosco. Nós fomos civilizados, educadíssimos quando recebemos o secretário-geral aqui, e ele vem com uma leviandade dessa. Isso é inaceitável. Pior, né, deputado? Depois de ter dito o que disse, ainda disse que o nosso comportamento foi infantil. Foi infantil. Quer dizer, ele... Estúpido. Exatamente. Estúpido. Ele foi Estupidez. Extremamente infeliz porque ele estava falando do nosso ministro, né? O nosso colega deputado. Deputado Aldo Rebelo. Aldo Rebelo, que não merecia de forma alguma o Aldo é uma figura nacional, é um nacionalista, um homem de postura reta, homem público correto. Exatamente. E não merece... Foi uma reação à altura do ministro Aldo Rebelo. Quero, inclusive, parabenizá-lo pela forma, para alguns radical, de jeito nenhum, necessária, a forma como ele reagiu para que a FIFA respeite o Brasil. Altura, né? A altura. Restabelecer a autoridade do Brasil perante a FIFA. Senão... Não pode. Né? Agora, deputada Carmen Zanotto, você não acha que as obras estão realmente em atraso? Estão. Pelo que a gente tem acompanhado, em especial na imprensa, eu não estive em nenhum... Agora, será que esses programas de contenção econômica do governo na área do Ministério da Fazenda não estarão atrasando a liberação dos recursos para essas obras? Não, eu me sinto muito tranquila para falar sobre isso, em função até da posição que a gente usa aqui na casa, né? Mas mesmo sendo parlamentar de oposição, a gente não quer que o Brasil, em hipótese alguma, chegue no momento da Copa e a gente não tenha toda a estrutura adequada para receber os nossos visitantes e todas as seleções que aqui vão competir. Então, independente de posição política, nós somos primeiro brasileiros e todo brasileiro que vai receber os visitantes quer acolhê-los da melhor forma possível. Isso é uma preocupação, sim, com relação à possibilidade de atrasos, mas isso cabe a uma discussão interna nossa. Ele até poderia cobrar os atrasos. Ele não estaria desautorizado a cobrar a responsabilidade do governo brasileiro na execução das obras. Agora, isso jamais poderia ter sido em público e da forma com que foi. Então, a FIFA, ela tem que se postar com respeito ao governo brasileiro. Eles são uma entidade privada. O que eles querem de nós? Apenas o lucro? Quer dizer, nós temos história no futebol, nós temos histórias belíssimas nos esportes e eles acham que podem vir aqui e em público. Quer puxar a orelha do governo brasileiro? Puxa. Mas de outra forma, faça isso numa reunião fechada, quando vai se dirigir à imprensa, não use palavras e termos como efetivamente foram usados. O governo brasileiro vai precisar, sim, com muita serenidade,
dar conta do compromisso assumido. Se porventura houver algum atraso, não poderá ser reportado nem à Câmara e nem ao Senado Federal, né? E eu defendo uma coisa na Lei Geral da Copa, que é o governo brasileiro assinou um compromisso, o Executivo, mas as leis brasileiras são feitas por esta Casa, pelo Senado Federal. E nós precisamos nos contrapor a algumas questões que a FIFA está exigindo. Então, nós temos dois momentos importantes. Um é dar conta de estar com toda a infraestrutura preparada para a realização dos dois eventos, e a outra é que a nossa soberania nacional, em especial eu destaco a questão do consumo de bebidas alcoólicas, porque não tem como a gente explicar para o povo brasileiro que o nosso Estatuto do Torcedor, em especial no seu artigo 13A, não vai ser cumprido durante a realização dos dois eventos e depois volta a ser cumprido. Que tipo de brasileiro nós temos? Dois, um que vai se comportar de uma forma agora, durante a realização da Copa, e da Copa do Mundo e da Copa das Confederações, e outro povo brasileiro pós os eventos. Quer dizer, nós não estamos proibindo, eu sou da comissão do álcool, sou da comissão de drogas, sou profissional da área da saúde, e acho que uma grande resposta que a nossa comissão e o governo brasileiro daria à FIFA é efetivamente, deputado José, hoje nós conseguirmos fazer com que seja respeitado o Estatuto do Torcedor e a gente não permita o consumo de bebidas alcoólicas, porque é muito claro no artigo 13A do Estatuto, quando ele coloca portar ou consumir bebidas e substâncias. Se a gente não assegurar isso para a Lei Geral da Copa... A FIFA parece que está exigindo a venda de bebidas alcoólicas. Exatamente por isso. Mais do que nunca, o conjunto de parlamentares, hoje durante a votação final do relatório da Copa, tem que garantir que se mantenha o Estatuto do Torcedor. Porque não é com a venda das cervejas ou qualquer outro produto que venha a ser comercializado que eles vão ter a margem de lucro. A margem de lucro está na mídia, na publicidade que eles estão acertando. Então, por que desrespeitar a soberania nacional? Desrespeitando, em especial, este tema que, assim, o nosso lema da Copa, ele trata da questão da violência, das drogas. E nós não podemos, nós sabemos, por todos os estudos que existem no país, que o consumo de álcool é, sim, um dos fatores que motivam a violência. Que é um dos fatores que é a porta de entrada para o consumo de drogas. Uma bela resposta, Carmen, só voltando, em primeiro lugar, a pergunta que o Tarcísio fez sobre as obras, né? E o governo brasileiro, todos os convênios assinados com prefeitura ou estados, o Ministério da Fazenda até agora não impôs nenhum limite para os gastos naquilo que está programado. Nenhum. Então, o Ministério da Fazenda está absolutamente afinado com a presidenta de que as obras acertadas nas 12 capitais, os estádios de financiamento via o BNDES, todos os que estão atrasados é por conta ou de licitações ou investigação do Tribunal de Contas ou Ministério Público. Todos os financiamentos já foram... Agora não devia haver um regime diferenciado para essas obras? Algumas obras começaram antes. O nosso regime diferenciado para de contratação específica da empresa da Copa, algumas delas já tinham iniciado e, portanto, não tinham como voltar. O processo certame, o processo licitatório aconteceu nas regras anteriores. Algumas não. Por exemplo, o aeroporto de Fortaleza. A obra vai começar agora, porque foram só 45 dias. Se fosse no regime anterior, a duplicação do TPS, o Terminal de Passageiro 2, do aeroporto de Fortaleza, por exemplo. Se fosse no regime, demoraria 6 meses, não tinha como. E agora vai começar a previsão agora. Foi aberto, não tem mais disputa, porque o prazo é mínimo para a disputa judicial, no campo da judicial, e, portanto, a obra já começa. Então, é a ampliação da estação de passageiros. Vai ter o TPS-1 e vai ter o TPS-2. A pista já está sendo reformada, portanto, é uma obra de quase 497, quase 500 milhões de reais. Investimento da Infraero. Portanto, não faltará, do ponto de vista do governo federal, um centavo para as obras de mobilidade urbana. Que não poderá ser justificativa para as empreiteiras. É evidente, né? É evidente. As obras de metrôs, para os metrôs, as avenidas. O governo já, inclusive, anunciou o PAC para as cidades que vão sediar
Copa, portanto, obras todas importantes na área de mobilidade urbana, porque também as cidades brasileiras hoje estão numa situação caótica, até as cidades menores hoje, Fortaleza, que é a minha cidade, não tem como você transitar se não forem feitas a obras de alargamento, metrôs, enfim, planejamento do trânsito. Então, só para te situar bem, o governo não tirou nem contingenciou um centavo para as obras da Copa. Todas estão, eventuais atrasos, não é culpa do governo brasileiro, ou de prefeituras, ou das empresas que muitas vezes ficam fazendo processo de aditivos e etc. Por isso que o nosso RDC está proibindo isso, não tem mais esse negócio de aditivo, né, que foi uma conquista importante no regime diferenciado, especificamente para as obras da Copa, e, portanto, nós estamos tranquilos. O dinheiro tem ou financiamento do BNDES para os estados, como é o caso. O Ceará já está com, a informação que eu tenho, quase 65% da obra. Complexo que está sendo executado do Castelão. E é importante para o Brasil, é muito importante essa obra. Aliás, são importantes essas obras porque o Brasil vai lucrar muito com a Copa do Mundo. Em matéria de turismo, o país vai se tornar uma atração muito maior lá fora, não é verdade? Carmen, eu vou já falar sobre a outra parte que você levantou bem, a questão das bebidas e tal, mas deixa eu levantar um outro aspecto relacionado com isso, Tarcísio. Deputada Carmen, é importante a gente conversar. O Brasil, a infraestrutura logística do Brasil hoje não comporta crescimento médio de 4%, 5% ao ano. Não tem. Vou dar o exemplo. O aeroporto de Salvador foi recentemente ampliado. A capacidade instalada para o número de passageiros já estourou. Porque o Brasil hoje está consumindo, não tem jeito. Então, nós vamos ter que enfrentar esse problema da infraestrutura logística do país. Os aeroportos de São Paulo. Mas, meu deputado, a gente vai ter que enfrentar isso para o país como um todo. Mas eu estou me referindo, cara. É o país como um todo, não é só os estádios, não. É a questão da mobilidade urbana, são as estradas, né? A questão portuária. Os estados que não vão ser sede da Copa. Os portos estrangulados, o Porto de Santos, nós temos uma economia, né? Por isso que a presidenta Dilma, como fez ontem na Alemanha, faz essa guerra, essa entrega contra essa, digamos, esse tsunami financeiro que os países ricos querem impor aos países que estão em processo de desenvolvimento, né? Não podemos aceitar isso. Portanto, a gente vai ter que discutir a questão da infraestrutura do país como um todo. Não só tendo em vista as sedes da Copa, mas o país como um todo, porque está estourado em todo canto. O Brasil crescendo, consumindo, 900, 200 milhões de habitantes, renda, as pessoas estão andando. Eu vou dar outro exemplo, Carmen. O aeroporto de Juazeiro do Norte, lá no Ceará, era um aeroportozinho pequeno, agora a Infraero está tendo que ampliar como o de Santa Catarina, pelo menos para ficar como o de lá. Exatamente. 400, o aeroporto do interior do Ceará, 400 mil deu agora passageiros Deputada Carmen Zanotto, isso que o deputado Zé Guimarães está falando é uma verdade. O Brasil tem hoje 190 milhões de habitantes, é um país com 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, país continental, e tem uma infraestrutura que não está... De país de 100 milhões de habitantes. Tarcísio, concordo plenamente. Eu acho que a Copa, ela já está acordada, a gente vai... É uma oportunidade para se repensar o país. Né? A gente acredita que, efetivamente, nas cidades sedes da Copa e nos estados onde vão estar realizando os eventos, a gente acredita que poderá ser minimizado, tomara o nosso desejo, enquanto parlamentar, enquanto brasileira, de que a mobilidade urbana, a infraestrutura, a rede hoteleira realmente seja melhorado nesses estados. Agora, a partir da Copa, a gente não vai poder esquecer de olhar para todos os demais estados. A infraestrutura, né? Exatamente. Por exemplo, eu venho de um estado onde o nosso aeroporto é um horror. Ele precisa efetivamente de investimentos. A nossa malha viária precisa ter uma outra conotação. Está em estado deplorável, né? As nossas ferrovias, eu acho que é um espaço que o Brasil tem para crescer, porque você pode retirar
das rodovias, muito das cargas O que hoje Brasil não poderiam tem ser... sistema ferroviário. Não temos é muito estrutura. pequeno. Tá errado. Isso. Então, Tem que ter um sistema de transporte, inclusive, público, nas grandes metrópoles, para fazer a integração. Esse sistema que tem na Europa. quero trazer Quando isso se também viaja para o na setor Europa, saúde. Tá? se A gente viaja tem que trazer de isso para o trem na setor Europa. saúde. Você vai A de infraestrutura de Madrid para saúde do país Barcelona também precisa ser revista. do trem-bala. Eu Tem que ter, não tem viajei jeito. de Munique para Lisboa, passando por Paris, Madrid, até Lisboa. Então, o Brasil como um todo. Você chega no aeroporto de Teresina, como eu estive hoje de manhã cedo. Está lá, o aeroporto não comporta mais. Então, o Brasil vai ter que tratar disso, nós, inclusive. E daríamos uma grande contribuição ao país se a Comissão de Infraestrutura, Viação e Transporte da Casa iniciasse esse grande debate sobre o que fazemos para fazermos esses investimentos que são necessários. Porque não tem como. O país cresce, distribui renda, tem consumo. Não tem que ter. Rodovia tem que ter investimento, ferrovia é estratégico. Pelo contrário, não só deixou-se de investir em ferrovias, Tarcísio, como o que tinha acabou-se. Hoje você não imagina o esforço que nós estamos fazendo para a construção da ferrovia transnordestina, lá no Nordeste, Eu sei. que é uma obra importantíssima para cá. Além da integração econômica da região, tem a questão da integração intermodal. Física, Exatamente, física. em todo sentido. Então, Ó, é um nosso negócio tempo muito está importante. esgotado. A senhora quer dizer alguma coisa, deputada Eu Carmen quero Zanotto? acrescentar, além das rodovias, das ferrovias, nós temos que discutir o setor saúde. Investimento na rede hospitalar brasileira. Que está em situação precaríssima. Exatamente. A gente não pode, né? A gente tem que pensar na organização como um todo de infraestrutura para o acolhimento. E o acolhimento também se dá pelo setor saúde, Claro. que é fundamental. E a gente precisa ter esse olhar também. Tarcísio, por mim, investimento em saúde, eu toparia fazer qualquer coisa aqui na Câmara. Porque, olha, não dá. Não dá. Saúde ainda é visto como custeio todo investimento. Hoje é o maior drama. Hoje, em alguns hospitais brasileiros, os médicos escolhem, pela idade, quem deve ser atendido ou É não. o sistema mais gritante. Precisa de A investimento. deficiência mais O gritante esforço hoje no que o Brasil ministro- é do sistema de saúde. O esforço que o ministro Padilha vem fazendo nessa área é enorme. Eu sou testemunho disso no meu estado. Agora, não dá conta da demanda. Portanto, tem que os ter novos recursos são investimentos insuficientes. suficientes. Nós temos que fazer investimentos pesados na rede hospitalar, no setor primário, que é o chamado atenção básica da saúde, que muitas vezes a carga que os estados repassam para os municípios, não tem como os municípios bancarem. Nós temos que investir no setor secundário para parar um pouco a corrida para os grandes centros. Mas se Nós temos que fazer deputado, grandes investimentos nessa área da nós saúde. estamos a cada dia perdendo profissionais, prestadores de serviço do SUS, que a gente chama, os médicos em especial, cirurgiões, anestesistas, em função da remuneração. O modelo que a gente tem no país é por tabela. E essa tabela não é revisada faz muitos anos, em especial para a média complexidade, que faz com que os casos se agravem e acabem indo na alta complexidade. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Era Eu quero muito tempo, agradecer. mas foi pouco para tanto assunto. Pouquíssimo. Quero Você nos agradecer convida aqui novamente. a presença dos deputados, da deputada Carmen Zanotto, do Obrigada, PPS de Santa Catarina, e José Guimarães, do PT do Ceará. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.